A região noroeste de Goiânia tem 20 bairros com cerca de 120 mil moradores. Poucas cidades goianas têm esse número de habitantes. Até hoje, o lugar não conta com espaço cultural, sala de cinema ou teatro. A educação e a cultura são consideradas as principais armas para combater a violência e promover o desenvolvimento social. Nessa comunidade, o teatro vem tendo uma missão muito especial. Alonso é morador e professor de educação física na região. Nos finais de semana, é voluntário. Ensina teatro para os jovens das escolas públicas. Através do teatro, a gente acredita muito, Márcio, que a gente vai estar resgatando isso. A gente vai estar fazendo, além da cultura, um trabalho social, porque a gente vai estar tirando essas crianças, esses jovens, esses adolescentes da rua e do mundo da criminalidade de nossa região. Em 9 anos, 3.000 alunos aprenderam teatro com ele. Essa turma de 40 jovens está se preparando para um espetáculo. Aqui a palavra teatro tem um forte significado. Depois que eu passei a fazer teatro, conheci muita gente, se me soltei mais, eu era muito presa. A gente no teatro aprende a se soltar, ter mais confiança. Eu só vivia na rua e agora com o teatro eu tenho com o que me preocupar, com o que me ocupar e eu não vou ficar mais na rua. Expressão facial, corporal, comunicar, falar bem. Até nos trabalhos de escola a gente fica mais assim solto, mas com mais desenvoltura, até procura mais coisa para estar dizendo assim para o pessoal mesmo. Essa pedagoga vem acompanhando o trabalho do professor Alonso. O que acontece com a escola? Ela não pode ficar só em cima de português, de matemática, de geografia. Todas essas habilidades que são desenvolvidas no teatro, ela contribui também para a formação ampla do ser humano. Nas ruas escuras do dia e da noite, caminhando eu vou. Nas ruas escuras do dia e da noite, caminhando eu vou. O domínio da expressão física e o desenvolvimento intelectual permitem o que a comunidade, carente de recursos materiais, mais precisa. É uma forma muito bacana de você assim, sair da rua, sair da criminalidade, procurar alguma coisa para você fazer, é muito interessante. Uma das mães não perde um ensaio, uma cena. Isso é muito importante, eu gosto, eu navego naquilo que os meninos estão fazendo. É muito importante, é muito rico, eu acho lindo demais. A gente acredita muito que através daí a gente começa também a mudar de vida. Não só quem faz, mas sim também quem ensina. Mais do que uma ocupação para desviar o jovem da marginalidade, teatro é realização pessoal. Tem deixado muita gente assim, feliz. É muito bom praticar teatro, porque eu amo fazer isso. O meu sonho é praticar teatro e fazer teatro. E o que eu tenho em mãos hoje é o teatro. É o meu Brasil da dança. Este é o meu Brasil de todas as raças. Um projeto de teatro muda a vida de jovens e adolescentes de bairros pobres de Goiânia. O trabalho começou há 12 anos. Alonso de Oliveira Santos é professor de artes. Em 1993, ele resolveu, por conta própria, implantar um programa de cultura na região noroeste de Goiânia, que recebeu o nome de Projeto de Teatro Arte Viva. Além de incentivar e difundir a cultura, Alonso também tinha como objetivo socializar a juventude da região. A ideia deu certo. Nós temos 5 alunos que passaram na Universidade Federal de Teatro. 5 alunos. Que saiu desse projeto. Já se passou pelo projeto mais de 3 mil crianças, jovens e adolescentes. E já desenvolvi essas oficinas de teatro em mais de 28 escolas na região noroeste, inclusive em toda a Goiânia. O público do projeto são alunos de escolas públicas. As aulas são ministradas aos sábados no Núcleo de Apoio à Comunidade do Jardim Curitiba 2. As oficinas duram 3 meses e, ao final do curso, o grupo apresenta um espetáculo com enredos que retratam circunstâncias comuns no cotidiano deles. Este grupo está preparando uma peça que vai ser apresentada no próximo mês no Martim Sererê. O enredo de Eu Sou Cidadão trata de assuntos bem próximos da realidade deles, como relacionamentos familiares e desemprego. Eles fazem teatro há mais de 2 anos. Alguns já são monitores e todos têm experiências positivas para contar. Vivia mais era na rua. Aí eu comigo fazendo teatro, eu comecei a fazer teatro, né? Aí mudou completamente.
Antes também era muito baguncenta nas ruas, ficava nas ruas sem fazer nada. Agora a gente já tem uma ocupação para fazer aqui. É muito bom estar para cá. Qualquer coisa para mim era brigar, eu era encrenqueiro. Na família eu era o mais encrenqueiro. Eu aconselho aos jovens que não têm ocupação igual eu não tinha, vim fazer com a gente que eles vão gostar também. O senhor deveria se preocupar era com o mensalão. O senhor deveria se preocupar com o dinheiro da calcinha, da cueca, do arroz e não com a vida alheia. Eu vi eles na praça conversando com um grupo de meninos de rua. O que os olhos não vê, o coração não sente, tá bom? Até logo, seu Antônio. Até logo, dona Maria. O projeto tem como objetivo difundir a cultura na periferia e levar crianças de escolas públicas para o teatro. O tempo que eu tinha de ficar na rua, eu estou aqui aprendendo mais e fazendo com que as outras pessoas aprendam através de mim. Em um balcão improvisado, os alunos se preparam para apresentar no dia 15 de agosto no Teatro Martim Sererê a peça Eu Sou Cidadão, que retrata a falta de relacionamento familiar entre pais e filhos e alguns problemas sociais, como o desemprego. Tô te entendendo. O senhor saiu lá da sua casa pra vir na minha casa falar na minha cara que os meus filhos estão virando marginais. Uma hora dessa, por exemplo, eu ia estar onde? Na minha casa, fazendo nada. Aí agora não, eu estou aqui aprendendo a viver várias coisas. Desde a implantação há 12 anos, o projeto já percorreu 28 escolas da região noroeste de Goiânia. 3.000 alunos estiveram reunidos na produção de 25 peças teatrais. Mas este trabalho está ameaçado por falta de incentivo financeiro. O que a gente mais reivindica aqui no momento, que vai de encontro com as nossas necessidades culturais aqui, é a implantação de uma casa de cultura ou então de um teatro. Reivindicação que já vem sendo feita, duas gestões anteriores dos prefeitos que já passaram por aí, e na atual gestão a gente já solicitou isso várias vezes. A resposta é sempre que não tem recursos para atender essa nossa solicitação. Começa pela arrumação em frente ao espelho, lápis nos olhos, fita nos cabelos, lenço, talco, tudo para compor o visual. No camarim, cada detalhe do figurino é motivo de integração entre os jovens atores. Nickerson e Marilza se preparam para encenar pela primeira vez em um teatro. Uma plateia grande, assim, com um público maravilhoso igual o nosso, essa é a primeira vez. Sentindo o que, assim? Um friozinho na barriga. Friozinho que aumenta quando começam a chegar os ônibus, cheios de alunos das escolas públicas da região noroeste. Plateia cheia. E olha quem está na primeira fila, a mãe do Nickerson, Dona Irani, ansiosa pela estreia do filho. Máquina fotográfica e tudo. No cenário simples, a juventude deixa sua marca. Pedidos de paz, educação e incentivo à cultura. Temas centrais do espetáculo, trabalhados dia a dia durante os ensaios. Além da expressão corporal, das expressões faciais, dos textos em si, da dramaturgia, da literatura, é trabalhado também todo um contexto social, todo um contexto cultural. Depois das últimas orientações, é hora de subir ao palco e dizer em alto e bom tom, eu sou cidadão. Fala na minha cara que os meus filhos estão virando marginais. Que agressividade é essa? Mas, ó, Fabrício Garcia, Fabrício. Eu Sou Cidadão. Esse é o nome do espetáculo encenado por 15 adolescentes de um projeto que está sendo desenvolvido. Se chama Projeto Arte Viva nas Escolas. É desenvolvido pela iniciativa privada e foi criado com o objetivo de retirar menores das ruas na região noroeste de Goiânia. A região noroeste é considerada uma das mais violentas da capital, onde são registrados os mais altos índices de criminalidade de Goiânia. A falta de oportunidade pode levar muitos adolescentes para a marginalidade. Na região noroeste, um projeto que existe já há 12 anos vem mudando essa visão. Para muitos jovens, uma porta se abriu como alternativa de ocupação e oportunidade de mostrar o talento.
Cerca de 2.500 crianças e adolescentes já passaram pelo projeto Arte Viva nas escolas. A intenção é retirar as crianças da rua e levá-las para o teatro. Tudo começa com visitas às escolas, levando a leitura e incentivando o aluno a partir para a arte. A peça Eu Sou Cidadão é encenada por 15 atores adolescentes. Muitos se encontravam em situação de risco. É o caso de Nickerson. Aos 18 anos, 3 deles dentro do projeto, ele reconhece hoje que a disposição dele antes era ficar na rua com companhias nada saudáveis. Quem eram essas companhias? Eram colegas meus mesmo que moravam na rua. A gente tinha um compromisso de ir para uma obra social, mas a gente acabava saindo, fugindo, essas coisas. O que te trouxe para o teatro? O que me trouxe para o teatro foi a arte de representar, porque eu sempre gostei disso. O projeto é uma iniciativa do professor Alonso, que sempre fez tudo sozinho, com o apoio apenas da comunidade. Ele nunca conseguiu incentivo do poder público para levar o projeto adiante. Esse projeto, nós mantemos eles de aquela forma de solidariedade. Quando um precisa de pagar o ônibus, um contribui. A questão dos figurinos, quando a gente precisa de fazer os figurinos, é feito através de vaquinha também. Então é naquele sistema de solidariedade, aquele sistema de doação, né? Quem tem, empresta para quem não tem. Vamos embora pra casa. Já falei que eu não vou pra aquela casa. Corta, minha filha. Não vou. Vamos Parabéns pela iniciativa. Eu vou usar, inclusive, uma frase da Luciana. Ainda bem que tem gente boa nesse mundo. E é importante esses projetos, Luciana, que comecem lá no seio da sociedade, que venha de baixo, porque é essa população, é essa mobilização que conhece exatamente onde estão os problemas e como resolver esses problemas. Tirar uma criança em situação de rua ou mesmo um adolescente é um ato que não tem preço, porque esse adolescente, no futuro, vai ser um cidadão de bem. E o Jornal do Meio-Dia faz questão de abrir espaço justamente para repercutir matérias nesse sentido, matérias propositivas, iniciativas boas como estas. Belos exemplos, né? Belos exemplos que podem servir de incentivos a outros setores, outras escolas, outros segmentos da sociedade.